Oi, Isabel Mega, a Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, que é presidida pelo senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, deve voltar na próxima semana. Votar, não voltar. Voltar a trabalhar, também. Mas votar também. Requerimentos de convocação que impactam diretamente a cúpula da Polícia Federal. Um deles é do Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, e a oposição quer saber o caso exatamente do Alexandre Ramagem. Exatamente. Deve voltar, votar e aprovar, Uribe, porque é uma comissão que tem maioria bolsonarista, então eles aproveitam o fato de Flávio Bolsonaro ser o presidente, a gente está falando da Comissão de Segurança Pública do Senado, para encabeçarem esse tipo de articulação. Eles já perceberam que tem aí um trunfo para desgastar o governo Lula com a situação de Ramagem, precisam esclarecer, é isso que argumentam, como que se deu essa prisão do Ramagem em território americano. Ele foi preso na semana passada, ficou 2 dias detido e depois foi liberado pelo ICE. A versão oficial da Polícia Federal fala de uma cooperação internacional entre os países. Para a bancada bolsonarista, isso não está muito bem explicado. Tem que entender por que isso foi uma cooperação, por que então o Ramagem acabou sendo liberado depois, né? O que tem por trás, portanto, desse posicionamento oficial da PF. Então, na prática, isso deu artilharia para que eles convocassem o Andrei, mas também o delegado da Polícia Federal que estava no território dos Estados Unidos e cuidava desses trâmites de monitoramento também, junto ao ICE, né? A gente tem uma representação brasileira que cuida disso e muito se falou sobre a saída desse delegado do território americano. Se abriu uma crise também, até a ponto da gente não ter, por exemplo, a certeza de substituição dele para uma outra delegada que já tinha sido nomeada em março. Hoje, esse cenário está sendo considerado todo em aberto. Então, a oposição quer votar esses 2 requerimentos. Primeiro, do Andrei Rodrigues e segundo, o requerimento para ouvir este delegado que estava lá nos Estados Unidos e que teria atuado nesse monitoramento também do Ramagem. E uma outra frente que não deve ter muito andamento, diferente desses requerimentos, mas não deixa de ser a oposição também surfando nessa onda, eles apresentaram ontem, a gente adiantou aqui, um novo pedido de impeachment, dessa vez mirando, e pela primeira vez, o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Wellington César Lima e Silva, que é um estreante, portanto, nesses pedidos de impeachment que são apresentados rotineiramente pela oposição contra membros do governo Lula, contra ministros do Supremo Tribunal Federal. A mira da vez foi no ministro da Justiça, também como pano de fundo esse caso da prisão de Ramagem. Tem muitas pontas soltas, de fato, que precisam ser esclarecidas. E aí, conversando ontem com o senador Jorge Saif, que é o senador que apresentou esses requerimentos todos na Comissão de Segurança Pública, é o senador que conseguiu a aprovação na Comissão de Relações Exteriores daquela missão para que eles possam visitar a Ramagem nos Estados Unidos, ele me disse o seguinte, porque eu perguntei, tá, é convocação, mas o Andrei, por exemplo, Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, ele poderia enviar um representante? Aí o que o senador me respondeu foi o seguinte, olha, é só se a gente permitir, porque é convocação. Então é o próprio Andrei que seria obrigado a ir. E como não se tem muita dúvida de que eles vão conseguir aprovar esse requerimento, Uribe, vai ser aberto então um campo de questionamento, porque imagina Andrei indo e sendo confrontado por esses bolsonaristas que encontraram nesse ponto do Ramagem uma porta de desgaste e uma movimentação, de mobilização mesmo da militância bolsonarista nas redes, né? Então, o caso Ramagem ajudou a bancada bolsonarista a dar uma agitada também em relação a essas articulações que miram desgastes para o governo Lula. Acompanhar exatamente o que vai acontecer, tem alguns esclarecimentos a serem feitos e também ficar de olho de que maneira o Flávio Bolsonaro vai aproveitar esse espaço em uma pré-campanha à presidência da República. É preciso, e a imprensa tem um papel importante nisso, fiscalizar todos os pré-candidatos. Lula não pode ficar fazendo também pré-campanha, assim como Flávio Bolsonaro, o Romeu Zema e o
Ronaldo Caiado. Obrigado pelas informações, Isabel.